Bom dia, Heródoto Barbeiro, tudo bem? Olá, salve, salve. Vamos aí. Em lugares aqui de São Paulo, choveu a noite inteira, na minha rua lá, não caiu um pingo d'água. É mesmo? Aí vim aqui pertinho da nossa empresa aqui também, perguntei, não caiu um pingo d'água. Deve ter chovido, Na madrugada mesmo? Olha, na Botou isso no aplicativo e falou, choveu a noite inteira. É. Falei, caramba. Não, acho que ali na Zona Sul também não. O que teve de chuva, bastante chuva, foi ontem mais pro final da tarde, pelo menos lá na Zona Oeste ali, região ali de Butantã, e dali pra frente, Osasco e tal, pois é. Mas durante a madrugada também não sei não. Heródoto, Diga. Vamos falar sobre previdência. O que acontece com o nosso sistema de previdência em que um grupo ganha aumento real e o outro só tem aquela correção da inflação? O que acontece é o seguinte, é que pelo menos 27 milhões de pessoas recebem aposentadoria no nosso país. 27 milhões é muita gente. Desses 27, pelo menos uns 24 milhões recebem o piso mínimo da Previdência, que é o salário mínimo. O salário mínimo foi reajustado em 9%. A inflação do ano passado foi 5,8%. Então, esse pessoal que ganha um único salário mínimo teve aumento acima da inflação, teve ganho real. Agora, e aí? Mas quanto é que eles recebem, na prática, bufunfa? R$ 1.320. É o piso mínimo da Previdência Social. O pessoal que ganha mais do que um salário mínimo só teve a reposição da inflação, mais ou menos 5,8%. Eu arredondei para 6% para ficar mais fácil. Bom, é a minoria, apesar de serem milhões de pessoas, mas comparado com 24 milhões, é a minoria. E esse pessoal, então, teve o teto agora, o máximo que você pode receber da aposentadoria é de R$ 7.500, já reajustados. É interessante. Agora, o que é bom a gente lembrar é o seguinte, há um processo em desenvolvimento de mudança da aposentadoria brasileira. Só vai se completar em 2033. Então, todo ano, aumenta 6 meses a idade mínima para se aposentar e há outras coisas interessantes sobre isso. Tem mudanças. Só em 2033. Então, eu não sei se isso vai vigorar ou não, porque o atual ministro Lupe, né? Carlos Lupe. Ele disse que ia desfazer a reforma da Previdência, estão lembrados disso ou não? Ele e tomou falou... um puxão das orelhas lá. Depois mas desfalou. depois já... Tomou um puxão das orelhas porque a Previdência é deficitária. Uhum. Ela é deficitária. Então o governo tem que pôr uma parte do dinheiro que nós pagamos de imposto para colocar lá. Somos nós que bancamos também. Quer dizer, nós trabalhadores da ativa, a gente não só contribui, como a gente paga quando há déficit também na Previdência Social. E esse ano, portanto, é o seguinte, a pessoa para se aposentar, homem, por exemplo, esse ano, ela pode se aposentar por tempo de contribuição, mas ela tem que ter no mínimo 61 anos e meio de idade. Isso para mulher. Mulher só se aposenta, o pagamento total, com 61 anos e meio de idade. E está subindo. Hoje, agora há pouco, vi que, por exemplo, um país da Europa, não me lembro qual, subiu para 65 mulher. Fugiu agora. Mas homens, para se aposentarem com 100%, tem que ter 65 anos de idade também. Uhum. Então, isso aqui é o que a gente chama, então, de tempo por idade, para você tentar se aposentar. Agora, e as pessoas que pagam religiosamente, chamado tempo de contribuição? Bom, essas podem se aposentar? Sim, podem. Elas têm que contribuir durante 35 anos. Isso já vem desde a época lá de trás. Eu mesmo contribuí 35 anos e tudo mais. Só que é o seguinte, hoje, não basta você ter 35 anos. Você tem que ter 63 de idade. Uhum. Então foi acoplada a idade mínima, tem 63 anos, homem para se aposentar. Mulher é menos, 58 anos. Mas como eu disse, até 2033 vai continuar subindo. O homem vai para 65, mulher vai chegar em 60 anos de idade. Então são algumas modificações interessantes, porque todo ano está mudando. Muda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E é bom que as pessoas saibam disso para saber se vale a pena ou se não vale a pena se aposentar. Mas tem um outro pessoal, quando a gente fala em aposentadoria, que recebe um pouquinho mais. Por exemplo, ex-deputados federais. Quanto é que recebe de aposentadoria? Nem estou falando da elite do funcionalismo público, hein? R$ 33.700. O teto máximo da Previdência, para quem pagou 35 anos, é R$ 7.500. Ex-deputados, eles recebem R$ 33.700. E os atuais também podem chegar nesse? Podem. Só que eles têm que contribuir 35 anos. O pessoal no passado não contribuía 35 anos.
Muitas vezes ele ficava lá 12 anos, ou 16 como deputado, se aposentava com 33 pau. Agora, ele é obrigado a contribuir, é verdade, durante 35 anos. Mas assim mesmo, é um bruto privilégio. Por quê? Porque ele pode se aposentar aos 60 anos de idade. Enquanto que nós outros, que somos cidadãos comuns, agora é 62,5, vai chegar nos 65. Agora, é bom lembrar também o seguinte, isso aqui não é uma maldade. Né? Isso aqui está... Maldade é esse disparate. Mas eu digo, de aumentar a idade. Por que razão? Porque todos nós sabemos, já falamos muitas vezes aqui, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? E vão ficar mais tempo recebendo aposentadoria. Se não mudar a idade, quebra. Não só quebra no Brasil, como quebra em qualquer lugar do mundo. Então, a gente percebe que as idades estão ficando... Em breve, Matusalém vai poder se aposentar também. E além de a gente ter um maior volume de população mais velha, a gente tem um menor volume de população mais nova, porque está nascendo menos gente. Então, a gente tem menos gente também para contribuir com a Previdência. E aí, cada vez mais a conta não fecha. E nem né? todo mundo trabalha mais com carteira. Tem muita gente que trabalha com MEI. Não é? Então, ela faz a contribuição própria. E há outros que procuram a previdência privada para fazer um outro pé de meia, né, complementar, mas tem que pagar, logicamente, tem que depositar lá, para poder chegar lá e não receber 1.300 e poucos reais, porque vai passar por dificuldade para poder se manter. Heródoto Barbeiro. Esse dado aí dos deputados em comparação ao cidadão comum dá um embrulho no estômago. Não, dá até um ânimo na gente se candidatar. Só se for, porque olha... Heródoto Barbeiro, diariamente aqui com a gente no Nova Manhã. O Heródoto continua com você que está em São Paulo e nas outras praças da Nova Brasil FM também tem o noticiário da sua região, da sua cidade, do seu estado. Eu e a Michelle ficamos por aqui. Amanhã tem mais a partir das 6 da matina. Tenha uma ótima quarta-feira. Obrigado pela companhia de hoje. Valeu, pessoal. Beijo.